No próximo capítulo de Força de Mulher, Arif está disposto a tudo para recuperar o amor de Bahar. Após ser libertado da prisão junto de seu pai Yusuf por sua meia-irmã Kismet, Arif parte imediatamente para saber informações sobre Bahar. Porém, ao chegar, ele tem a pior das notícias. Bahar está morando com Sarp, Nissan e Duruk. Arif ficará completamente decepcionado ao saber que Bahar deu uma nova chance ao seu ex-marido. Kismet, a irmã de Arif, vai fazer de tudo para que Bahar tenha a pior das impressões de Sarp. Ela detona Sarp para Bahar, a fazendo lembrar que tudo o que ela passou junto de seus filhos foi graças a Sarp. Você não teria sido sequestrada por Nezir se o Sarp não tivesse te envolvido nisso tudo. Ele já estava seguindo a sua vida com a sua segunda esposa, então por que ele teve que voltar e arruinar a vida dos três? Perguntará Kismet a Bahar. Você tem que ver quem estava ao seu lado nos piores momentos, Bahar, Arif ou Sarp. Quem esteve te ajudando enquanto você estava doente e enquanto você realmente passava por tudo aquilo sozinha? Embora o Arif seja o meu meio-irmão, eu estou aqui apenas para te fazer lembrar de que Sarp te faz muito mal e também faz mal para os seus filhos. Então é nos seus filhos que você precisa pensar e tomar uma decisão acertada, dirá Kismet tentando persuadir Bahar. Bahar fala que tomou essa decisão justamente pensando em Nissan e Duruk. As crianças sentem muita falta do pai. Elas foram privadas da companhia de Sarp durante toda a vida delas. Então agora elas querem curtir o pai delas o máximo que podem e também querem ficar com ele todo momento. Eu não posso separá-los, dirá Bahar. E o Arif, mais do que ninguém, tem que entender isso. Eu estou tomando essa decisão pelos meus filhos. Entre eu e o Sarp não há nada. Apenas ele é o pai dos meus filhos e isso eu não poderei mudar nunca. O Arif sempre soube que existiu a foto de Sarp dentro da minha casa e que meus filhos cresceram escutando as histórias do pai. O pai dele sempre esteve vivo na presença de todos nós, embora nós pensássemos que ele estivesse morto. E agora que ele voltou, eu não posso privar as crianças disso. É isso que eu quero que o Arif entenda. Kismet então diz que seu irmão soube que Bahar estava morando com Sarp e ficou bastante chateado. Ele pretende se afastar de Bahar de uma vez por todas, mas ele não está chateado. Ele apenas não quer ter que sofrer ao ver a cena. Arif deseja tudo o que há de melhor para Bahar e seus filhos, mesmo que isso não signifique estar junto dele, mas sim de outro homem. Você está vendo quanto Arif é nobre e sempre está pensando em vocês. Você sabia que ele não queria que eu o defendesse porque ele não queria revelar o que aconteceu. Para o Arif não importava se ele ficasse todo o resto da vida na prisão, contanto que você e as crianças estivessem sãs e salvas, revelará Kismet. Bahar fica em choque com tal revelação. Ela não sabia que Arif estava disposto a assumir toda a culpa apenas para protegê-la. O Arif sempre foi um homem bom e sempre quis muito bem aos meus filhos e a mim também. O Arif faz de tudo por vocês, diz Kismet. Eu também soube que vocês estiveram noivos. Mas agora, como está o relacionamento entre vocês? Você realmente pretende reatar com seu ex-marido? E ele? O que ele pretende fazer com a esposa milionária que ele tem? E os filhos gêmeos? E quanto ao emprego, ele tem onde viver? Você tem que pensar em todas essas situações, Bahar. E o principal de tudo, nós realmente não sabemos o que está acontecendo com Nezir. O fato de o Nezir ter libertado todos vocês não significa que ele tenha desistido da sua vingança. Bahar fica apreensiva e pergunta se Kismet está sabendo de algo. Então ela fala que possui alguns informantes, dentre eles alguns muito próximos de Nezir. Nezir apenas está aguardando a polícia se afastar um pouco de seu pé para poder voltar a agir novamente. Bahar fica apreensiva e quer saber a opinião de Kismet. Ela, Sarp e as crianças devem realmente sair de onde estão?
E se Arif corre algum risco a mais, pois alguém realmente tentou incriminá-lo sobre a morte de Elis? Kismet pede que Bahar confie nela e lhe pede alguns dias apenas para tomar algumas decisões importantes, mas em relação a Nezir, Kismet acredita que ele não tentará nada tão imprudente assim, já que a polícia está em seu encalço. No entanto, a advogada tem uma nova proposta para Bahar. Arif está esperando ela em seu café. Eles realmente têm muito a conversar. Bahar diz que sim, ela gostaria muito de falar com Arif, e especialmente para tentar entender que ideia maluca foi essa de ficar na prisão, assumindo a culpa por algo que ele não cometeu. Kismet fica feliz com a decisão de Bahar e diz que aprova, pois Arif realmente é um homem muito especial e ele merece apenas gente boa e decente ao seu redor. Bahar agradece toda a atenção da advogada e as duas se despedem. Já na cafeteria, Arif estava ansioso rodando a cafeteria de Henry. Bahar estava em seu horário de trabalho e ela não percebeu a presença de Arif, que a observava de longe. Arif sentiu seu coração pulsar cada vez que ele via Bahar do outro lado da vidraça. Ele pensou em entrar, mas ficou com medo de atrapalhar ou de colocar alguma dificuldade no novo emprego de Bahar. Seida, que estava do outro lado do balcão, pôde ver o semblante de Arif ao longe, ainda na rua. Ela tentou correr o mais rápido que pôde, gritando o nome de Arif. Porém, Arif já estava distante o suficiente para não ouvir mais nada. Ela ainda avisou para sua amiga Bahar. Bahar, você viu, Arif estava aqui. Você sabe o que ele queria? Bahar, incrédula, não acredita que Arif esteve lá e não foi cumprimentá-la. Mas como assim o Arif dirá Bahar? Ele estava aqui, amiga. Eu acho que ele estava apenas te olhando e depois saiu. Com certeza ele ficou com vergonha de se aproximar, dirá Seida. Bahar então começa a pensar que Arif está com raiva dela ou alguma coisa do tipo. Mas ela logo lembra que a própria advogada Kismet falou que Arif gostaria muito de conversar com Bahar. Talvez ele só não quisesse atrapalhar, mas não resistiu e veio aqui dar uma espiadinha em você, brincará Seida. Bahar fica um pouco apreensiva, mas com a grande expectativa de rever Arif outra vez. Finalmente chega o momento em que Bahar e Arif podem conversar a sós. Arif pergunta como estão Nissan e Doruk e diz que tentou vê-los na saída do colégio, porém Sarp também havia ido até o local e os dois tiveram uma pequena discussão. Bahar diz que soube desse infeliz acontecimento e que falou que Sarp jamais deveria ter protagonizado essa cena e o pior na frente do colégio e pede para que Arif nunca mais esse tipo de cena, pois ela tenta poupar seus filhos a todo custo de todos esses problemas. Nissan e Doruk já tiveram problemas suficientes esses últimos dias, você não acha? Arif pede desculpas e diz que jamais foi a intenção, porém ele não conseguiu se controlar. Sarp agiu muito violento e ele apenas tentou se defender. A única coisa que eu queria era matar a saudade de Nissan e Doruk, tenta se defender Arif. Eu sei, Arif, eu não tô te julgando, mas você poderia ter combinado antes, assim evitaríamos esse tipo de confusão. Mas me fala de você, como foram esses últimos dias na prisão? Deve ter sido horrível você ter sido acusado de algo tão grave. Alguém tentou me comprometer, fazendo com que eu parecesse culpado pela morte da Elisa, afirma Arif. Colocaram até a arma do crime no meu café. A Seida já tinha me avisado que via alguns homens rondando o café. Ela achou suspeito, mas quando eu fui olhar já não havia mais ninguém. No outro dia a polícia chegou à minha porta e tudo isso aconteceu. Mas você tem ideia de quem pode ter armado tudo isso? Perguntará Bahar. Arif olha para Bahar e abaixa a cabeça por uns instantes. Bahar fica perguntando para Arif e então ele diz que Kismet e ele suspeitam que pode ter sido a mando de Sarp. Sarp, dirá Bahar. Mas como assim o Sarp? Ele estava se escondendo comigo, você não lembra? Arif diz que Sarp era o único que teria motivos suficientes para vê-lo atrás das grades. Ou você acha que pode ter sido Nezir? Perguntará Arif. Qual a vantagem o Nezir teria em me ver preso por um crime que eu não cometi? O que ele levaria de vantagem nessa história?
O único problema dele era o Sarp, e não eu. Eu acredito que ele nem sequer saiba da minha existência. Eu não sei, Arif, pode ter sido qualquer outra pessoa. Você mesmo disse que havia uns homens rondando seu café. E também tinha aqueles homens que alugaram um apartamento para espionar a gente, você se lembra? Será que você não fez raiva a algum deles ou alguma coisa do tipo? Arif então fala que Bahar está um pouco cega diante de Sarp. O Sarp não é a vítima, diz Arif. Ele é culpado de toda essa história. Se não fosse por ele, a nossa amiga Yelis ainda estaria viva. O Sarp não tem culpa pela morte de Elis. Foi uma consequência, eu sei, mas ele não teve culpa diretamente. O que você pretende com tudo isso? Perguntara Bahar. Culpar o Sarp? O Sarp passou por maus bocados. Eu não estou tentando defendê-lo, mas nós temos que ver as coisas como elas realmente são. Arif diz que então está muito enciumado por Bahar ter decidido morar com Sarp. Eu apenas fiz isso pelos meus filhos. Você sabe que Nissan e Duruk são tudo para mim e por eles eu faria e faço tudo. Então as crianças realmente precisam passar um tempo com o pai. Eu não sei quanto tempo será esse, mas elas precisam e precisam agora. Eles já passaram por muita coisa nesses últimos dias. Então, se tem uma coisa que os meus filhos precisam é do pai, e você tem que entender isso. Tirar Bahar. Arif então pergunta como fica a relação dos dois. Ainda somos noivos? Ainda temos algo? Bahar então diz que se as coisas forem chegar a esse ponto, ela diz que prefere romper com Arif. Arif então pede para que Bahar se acalme e que eles conversarão sobre isso em uma outra oportunidade. Ele apenas fica muito feliz por ver Bahar bem, saudável e segura. Arif se despede e ele vai embora. Bahar fica apreensiva e pensando na consequência que suas escolhas trarão. E esse foi um pouco do resumo do capítulo da série Força de Mulher. Se inscreva no canal para receber notificações de todos os vídeos relacionados à série e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!